Eu sou a Lilian, do 5º período de nutrição, e hoje eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia da aterosclerose. Bom, com certeza você já ouviu falar sobre gordura nas artérias. E isso tem tudo a ver com a aterosclerose. E hoje eu vou te ensinar de uma forma mais rápida e mais simples o que acontece com o nosso corpo quando essa doença se desenvolve. Então, vamos entender o caminho que leva ao infarto, ao AVC e também a doenças mais sérias. A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica, multifatorial e que vai atingindo lentamente as paredes das artérias. Mas como que isso acontece? Bom, acontece através do acúmulo de gordura, células inflamatórias e tecidos fibrosos, que vão formando as famosas placas e obstruem os vasos. E ela pode atingir qualquer artéria, mas as mais afetadas são a aorta, coronária e cerebrais, que podem causar o infarto, o AVC e o aneurisma. Os principais fatores de risco que contribuem para o surgimento da aterosclerose são o colesterol alto, principalmente o LDL, o tabagismo, hipertensão, sedentarismo, diabetes, obesidade e até a genética. E temos uma curiosidade, que até quem tem o colesterol em níveis normais podem ter aterosclerose, então por isso é sempre bom tomar cuidado. A fisiopatologia da aterosclerose é dividida em duas fases. Primeiro, temos a fase aterosclerótica, que é nessa fase que vai ocorrer a formação da placa, onde a gordura vai se infiltrar na artéria, principalmente o LDL, onde vai formar um gatilho inflamatório a partir da oxidação dela. E são os macrófagos, linfócitos, plaquetas e células do músculo liso que vão formar essa placa. E essa fase ela é muito silenciosa, porque não tem sintomas, então pode durar até décadas. A segunda fase é a fase trombótica, e aqui fica um pouco mais complicado, porque a placa ou se rompe ou ela se torna instável, e o corpo vai entender isso como se fosse uma lesão. E o que vai acontecer? Vai formar um trombo, ou seja, um coágulo. E aí pode entupir a artéria de vez. E aí o que vai acontecer? Os sintomas mais agudos, como o infarto, a angina instável e até a morte súbita. E por mais que os sintomas da aterosclerose apareçam normalmente depois dos 45 anos, a placa ela pode se formar desde a infância ou até mesmo na barriga da mãe, caso a mãe tenha o colesterol alto. E é como se fosse uma bomba relógio que ela está armada ao longo da vida. Então, quanto mais cedo identificar o risco, é melhor. Essa inflamação crônica, ela acaba atrapalhando o processo de cicatrização da lesão da artéria. E toda essa presença constante do colesterol LDL, principalmente o oxidado, mantém ativo esse processo. E com o tempo, essa lesão ela pode se romper e formar mais trombos. E o resultado disso tudo pode ser o fechamento do vaso e isquemia, o que faz com que não leve sangue nem para o coração e nem para o cérebro. E nem todo mundo que tem colesterol alto tem aterosclerose, então é sempre muito importante que cada pessoa saiba o seu nível de risco, se é médio, moderado ou alto, e a partir daí aplicar as medidas preventivas, que seria alimentação saudável, praticar atividade física, parar de fumar e cuidar das doenças como hipertensão e diabetes. E também muitas outras coisas que a gente pode fazer para prevenir essa doença. Então, agora que você sabe um pouco mais sobre a fisiopatologia da aterosclerose, é sempre bom lembrar que ela é traiçoeira, é silenciosa, mas que pode ser prevenida. Então, é muito importante cuidar hoje para que amanhã ninguém tenha a vir nenhuma surpresa. Então, entenda literalmente o seu coração e cuide das suas artérias. Oi, meu nome é Sofia. Eu vou falar um pouquinho sobre a importância da conduta nutricional no tratamento da aterosclerose. Então, vem entender como que uma alimentação adequada pode ser
poderosa e uma ótima aliada contra essa doença. A primeira linha de tratamento para prevenir e controlar a aterosclerose é a terapia nutricional. O plano alimentar deve respeitar hábitos culturais, econômicos e sociais do indivíduo, né? E principalmente ser gostoso e visivelmente agradável. Além disso, é fundamental a gente orientar os pacientes sobre a escolha de alimentos corretos, substituições saudáveis, né? Porções ideais de preparo. Um dos maiores aliados aqui são os alimentos in naturas, ricos em fibras solúveis, como frutas, leguminosas, aveia. Esses alimentos ajudam a reduzir o colesterol, porque se ligam a ácidos bilares e favorecem, né, a eliminação do colesterol ruim, o LDL. A recomendação de consumo diário de fibras fica entre 25 a 30 gramas e a maior parte delas devem ser solúveis. Podemos falar também de alguns alimentos que são anti-inflamatórias e antioxidantes, que são a cúrcuma, né, também chamada de açafrão da terra, a cebolinha francesa, uva, o chá verde e a linhaça. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada uma delas. Começando pelo chá verde, né, que ele reduz o colesterol total e o LDL e ainda dá uma forcinha no metabolismo. A linhaça, né, ela é rica em fibras e ômega 3, melhora o perfil lipídico e reduz a inflamação. Já a uva e o resveratrol, ele combate a oxidação do LDL e reduz mediadores inflamatórios. A cúrcuma, também chamada de açafrão da terra, ela ajuda a diminuir o colesterol, melhora a função hepática e combate o estresse oxidativo. E por último, mas não menos importante, também temos a cebolinha francesa, que ela ajuda a diminuir o colesterol e os triglicerídeos também, especialmente em dietas ricas em gordura. Enfim, né, agora falar um pouco sobre o papel do nutricionista, né, quais são as ações que ele tem nisso. E o papel do nutricionista nessas questões são de adequar os cardápios, né, ajudar na adesão do tratamento, educar a família sobre as escolhas saudáveis que o paciente deve fazer. O crescimento das dislipidemias está diretamente ligado ao consumo excessivo de ultraprocessados e o baixo consumo de alimentos in naturas, né, alimentos naturais. O que deve ser feito uma educação nutricional desde cedo, nos pilares das famílias, na prevenção, inclusive nas escolas. É muito importante ter essa educação sobre os alimentos. Então, né, com tudo isso que foi falado, fica muito claro que a nutrição é indispensável para o tratamento e o controle dessa doença, que com uma boa alimentação com fibras, alimentos in natura, antioxidantes, podemos reduzir, controlar e melhorar muito os casos de aterosclerose. E esse foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado e obrigada pela atenção.